Oi pessoal, aqui é a Marci, professora do Redação que Aprova Método Fluência, e hoje a gente está aqui com a professora Mileninha, com a professora Stephanie, e nesse podcast a gente vai falar sobre a competência 1 do Enem, uma competência muito importante, certo? Para hoje, Mi, eu acho interessante a gente falar sobre quais são as maiores dificuldades e como o aluno pode melhorar a nota dele na competência 1. Então, eu acho que é importante a gente pensar, né, meninas, que a competência 1 é de fato o ponto nevrálgico para o estudante que presta a prova do Enem, né? Sim. E por que isso? Porque o domínio da língua portuguesa, aqui a gente não precisa discorrer sobre a problemática que envolve o ensino da língua portuguesa nas escolas, em especial na rede pública, mas também na rede privada, mas existe essa defasagem no ensino da língua portuguesa e uma certa dificuldade de a escola, o próprio sistema da escola, né, e do professorado compreender que, muito embora se queira trabalhar muito com a interpretação, e ela, obviamente, que ela é a base, né, para a gente começar a fazer um bom trabalho de leitura, de compreensão do mundo, mas não se pode abandonar o ensino gramatical, porque é um ensino que é cobrado nas provas que eles vão enfrentar e ao longo da vida na boa comunicação. Então, eu acho que a competência 1, e aí vocês devem se lembrar que a gente tem inúmeros alunos que chegam para nós com essa mesma fala. A minha menor nota sempre é na competência 1, que é o domínio da norma culta. O domínio da norma culta, embora seja uma competência, envolve todas aquelas questões, né, meninas? Acentuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, emprego de tempos verbais, ou seja, a gramática inteira, né? E aí, como isso vai reverberar na prova? Vai reverberar na compreensão de fatos linguísticos, né? Até a gente já comentou em outro podcast essa questão dos recursos que aparecem, o emprego de uma conjunção, o valor daquele conectivo, o tempo verbal, o aspecto que aquele verbo imprime no contexto. Então, embora a prova não pareça exigir conhecimento gramatical, isso é um engano, é um equívoco gigantesco, né? E inclusive na redação, principalmente, porque na redação essa competência que vale 200 pontos é a responsável por talvez jogar a nota do candidato em 800, porque ele pode fechar as demais competências, mas ele acaba ficando devedor nesses 200 pontos. Tem muito aluno também, né, que chega pra gente assim, porque é impossível tirar a nota 200 na competência 1. Não, já desisti, essa aí eu nem tento mais. O que você acha, Marci? Inclusive, quando eles falam assim, isso é uma fala muito comum, né? Eles perguntam, Marci, é possível realmente tirar a nota 200 na competência 1? Sim, é possível, e eu acredito que uma das primeiras coisas que o aluno precisa fazer é entender o próprio erro. Certo? Nossa, então, são regrinhas, né? Na verdade, a vírgula a gente não coloca só por colocar na redação. É porque a vírgula é uma pausa na fala, na respiração. Outro mito, tá anotando? Quando a pessoa respira e coloca uma vírgula. Exatamente, não é? Então, mais uma vez, a gente... Eu não sei se eu te atrapalhei, mais uma vez, a gente entra na recorrência dos equívocos que são cometidos na elaboração de conteúdos programáticos a serem vistos na escola. Lógico que é muito mais interessante estudar e aprender português só por meio de interpretação de músicas. Nossa, né? É lindo, né? É lindo, é maravilhoso. Mas a questão só isso vai ser cobrado dele ao longo da vida escolar, acadêmica? Não. Então, até para que nós saibamos interpretar corretamente, ele precisa de algumas ferramentas, né? Como é que ele vai compreender uma ambiguidade? É pelo conteúdo teórico. Sim. Como é que ele vai compreender um pleonasmo? Né? Como é que ele vai saber fazer a diferença entre um pleonasmo estilístico e um vicioso? O que ele pode usar na redação e o que não deve usar? Ele pode usar o que ele quiser, o que não significa que ele vai ser bem avaliado. Exatamente. Mas o que ele não deve usar numa redação de Enem ou de qualquer outro processo seletivo, mas especificamente a gente está tratando nesse momento da redação do Enem, para que ele não seja desvalorizado. Então, eu acho que tudo acaba
sendo reflexo de um pensamento equivocado, na minha visão, não sei como que vocês pensam, mas eu acho que vocês concordam, é o pensamento equivocado de um ensino de língua portuguesa muito parcial. Quando eu falo do estudante da rede pública, por exemplo, é lógico que o Brasil é imenso, extensão continental, mas a gente tem que considerar que, de forma geral, a nossa rede pública estadual e a municipal, de modo geral, se encontram muito defasadas, não só em termos de carga horária, mas como também em termos de atualização, né? E preparação, capacitação do professorado no enfrentamento dessas provas, né? Então acaba sendo um contraponto muito grande, porque o aluno da rede pública, que deveria ser um aluno igualmente preparado para um processo que pretende ser inclusivo, que é o Enem, acaba sofrendo também, de certa forma, uma diferenciação. E é isso que a gente pretende começar a reverter. E como? Trazendo esse estudante para uma nota de 900 a 1000, né? A nossa realidade é uma realidade de conquista de nota de 900 a 1000, para falar a verdade, a gente sabe que a gente não gosta de 900. A gente né? não gosta. A gente não gosta. 900 é notinha. 900 é notinha, né? Então, embora para muitos alunos que cheguem pra gente e falem, nossa, se eu tirar 900, meu sonho, né? Eles falam isso pra gente. E aí, ao longo de um mês de trabalho, 40 dias de trabalho, esse estudante já está conquistando 960. E ele não aceita menos depois. Ele não aceita menos. Porque... Então é isso que tem que ficar claro. É possível, mas você tem que ter habilidade para... a humildade para receber a correção e perceber que quando o seu texto é corrigido e comentado, tem a segunda parte, que é você reler o seu texto, reler os seus erros, para que esses mesmos não sejam cometidos no próximo. Né? E aí a gente vai limpando o que eu costumo chamar de piolinho, porque eu acho que a competência 1 é uma cabeça cheia de piolinho. Né? O piolho é grande? Não, ele é pequenininho. É uma vírgulazinha, é o acentinho, é a palavra com CH que você escreveu com X, a palavra com 2 S que você escreveu com C cedilha, é um tempo verbal mal colocado. Né? Então, esses piolinhos, embora sejam pequenininhos, eles incomodam. Então, por que o piolho coça? Porque ele está te incomodando, ele é uma doença, é um troço que tem que sair da sua cabeça. Assim, a redação, mileninha das metáforas, mas assim a redação, na competência 1, a gente enxerga, assim, não importa o corretor te mostrar que você errou na vírgula, mas se ele te explicar que você errou na vírgula, porque aquela vírgula não deveria estar ali ou deveria estar ali por tal justificativa gramatical, você vai começar a acumular esse conhecimento a partir de algumas regras. Ah, mas então eu tenho que decorar todas as regras? Não, você não precisa decorar. A partir da escrita, porque você já fala português muito bem. E você já lê muito português. Você lê revista, você lê Muro Pichado, você lê bula de remédio, às vezes. Você lê notícia, você lê internet, mesmo que seja... Lê textão, lê textinho, lê tweet. Então, você lê muito. A questão é a ponte, a transição entre aquilo que está no nosso cotidiano, no dia a dia, na informalidade, e aquilo que pode ser registrado. Eu acho que a grande dificuldade é atravessar a ponte. Sim, com né? certeza. E esse é o nosso papel, né, meninas? É a gente pegar na mão e ajudar esse estudante a atravessar. Colocar a vozinha para ele atravessar. Exato, para não né? molhar o pezinho, né? Para ele não ficar com medo, colocar o corrimão para ele segurar. Se for preciso, a gente pega na mão. Mas o mais importante é a gente dizer, uma redação de 900 a 1000 é possível, Marci? Sim. É possível, Esther? Possível. É muito possível em muito pouco tempo. Desde que você tenha o acompanhamento adequado e que você possa, de fato, contar com uma equipe especializada. Sim. Mais uma vez eu vou dizer, nem todo mundo que está professor é professor, né, pessoal? A gente pode estar na condição de professor e até ser um bom professor de atualidades, né, de debate,
um bom professor que leva discussões atuais e polêmicas e que ajuda a aumentar o seu repertório. Mas quando a gente fala de competência 1, a gente está falando de especialização refinada. E esse nível de especialização mais refinado, você só conquista com uma equipe que de fato tem essa bagagem, né? Então, aqui são momentos em que a gente tem para conversar com vocês sobre de que modo você pode se equipar, se instrumentalizar para disponibilizar essas ferramentas e construir o texto de fato que chegue à nota 1000. Sim, tem uma coisa muito interessante na fala de vocês duas que eu pensei, foi o seguinte. Tem muito aluno que chega aqui e fala assim, não gosto de estudar português, eu não entendo português, português é uma língua difícil. Mas algo que é importante a gente ressaltar é que não é, o português, lógico, né, é importante toda essa questão que nem a Mileninha comentou. Da complexidade, de você saber que você é falante, você se comunica em diversos gêneros do dia a dia. Mas, para as provas no vestibular, não é importante você amar o português. Você tem que entender que é uma ferramenta para te ajudar a alcançar aquele sonho. E que uma equipe especializada e tudo mais vai te ajudar a alcançar esse sonho de uma maneira bem mais tranquila. Isso. Né? Que é entender esse erro, é entender essa vírgula, aquele acento, a separação silábica. Importante. Né? Tem algumas muito importantes. E outro ponto... tem essa comparação do português com outras línguas, né, meninas? Sim. Que falam, não, porque o inglês é bem mais tranquilo. Mas de que adianta você saber, se for fluente no inglês, ser o melhor no inglês e não saber falar nem a sua língua materna? Eu acho interessante, vou interferir, né? Sim. Mas eu acho interessante essa sua fala, porque outro dia eu estava lendo um textinho interessante de internet mesmo que falava sobre o brasileiro. E o que mais me chamou a atenção é que o texto começa e termina da mesma forma. O brasileiro gosta de reclamar. Então assim, tá chovendo, o brasileiro reclama porque tá chovendo. Aí não chove, o brasileiro reclama porque tá muito seco. Aí faz calor, o brasileiro reclama porque tá muito quente. Mas aí esfria e o brasileiro reclama porque a gente não está acostumado com frio. Então, porque está muito frio. Então, eu acho que, mais uma vez, né, a metáfora. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, o nosso estudante, e a gente também é estudante, porque não é porque a gente vai ficando velho, né, no caso eu, mas a gente vai ganhando... A gente vai ganhando maturidade, a gente às vezes pensa que a gente deixa de ser estudante. A gente nunca deixa de ser estudante. Mas à medida que a gente vai entendendo essa nossa característica, a gente vai percebendo que muita coisa desse bloqueio que muitas vezes os estudantes trazem no ensino do português e da redação consequentemente, é resultado daquilo que o Edward Frenkel, um matemático moderno, diz, que muitos jovens têm bloqueio na matemática porque eles foram expostos a uma parcela muito pequena da matemática na escola e de modo equivocado. E aí ele fala assim, e ficaram com gosto amargo na memória. E eu faço das palavras desse matemático a realidade do português, porque eu acho que é isso, esses jovens foram expostos ao ensino de português fracionado, muitas vezes mal feito, se você considerar que muitas escolas ainda fazem o ensino de português, literatura e redação por um único professor, com 2 aulas semanais. É impossível a gente considerar que esse professor vai se desdobrar em 2 aulas, em fazer um bom trabalho, em 3 frentes, com tamanha dificuldade que elas trazem. A quantidade de conteúdos, A quantidade de enorme. conteúdos é muito complexo, é muito extenso. Então a gente pensa que muito disso vai deixando esse sabor amargo na memória dos nossos estudantes e isso vai se refletir na realidade dele quando ele ou terminou o ensino médio ou está terminando e ele não tem outra opção. Ele quer atravessar o processo seletivo, ele quer atravessar a ponte. E aí, para atravessar com sucesso, ele precisa dessa condução, que é o que a gente se propõe a fazer numa redação de 900 a 1000 em muito pouco tempo. Sim. É por isso que a gente recebe, só comentando, é por isso que a gente recebe às vezes alunos
já do terceiro, ou que já tem 1 ou 2 anos de cursinho, que tem muita dificuldade na Nossa, competência 1, né? demais. Na Exatamente. gramática, nesses detalhezinhos. Então, quando eles começam a entender isso, certo? Quando eles criam consciência de que precisa disso na redação, aí melhora, a coisa começa a melhorar, certo? Até porque, gente, uma pergunta, né, que a gente poderia fazer para os nossos alunos e que a gente faz para os alunos que a gente recebe. Você realmente ama de paixão matemática, química, física, biologia, filosofia, sociologia, língua estrangeira, história? Você realmente ama apaixonadamente? Todas, né? Não, e você se dispõe a Alguma. aprender. Então é interessante a gente pensar que às vezes, por essa nossa tendência do brasileiro mesmo de ser bem seletivo, sim. né? Não, eu gosto é de feijoada, então galinhada é ruim. Mas você já provou galinhada? Exatamente. Né? Uma Ou coisa então, não exclui a outra, uma né, coisa não Mi? exclui a Eu posso outra. amar feijoada, amar galinhada, Exatamente. gostar da salada e coma salada. Exatamente. Isso, Não é? exatamente. Ou eu Assim. posso gostar demais da galinhada, Sim. mas eu vou a uma feijoada. Suportar feijoada. Eu experimento a feijoada, não é assim a minha primeira paixão, mas eu vou comer a salada também, porque ela faz bem pra minha saúde. E Tomar aí, um suquinho verde de manhã. exatamente, um detox. Amargo, mas engole. Aí você pensa assim, tá me purificando minha alma, meu espírito. Assim, eu acho que é a questão da possibilidade, da oportunidade que o estudante se dá, Exato. né? Ele não está dando a oportunidade a nós, mas ele está se dando a oportunidade de experimentar esse conteúdo de uma maneira diferente, para ele mudar esse sabor amargo que ele tem na memória e ele modificar esse sabor para algo que seja no mínimo palatável, né? Que ele não entenda que seja um castigo, Sim, mas que pode sim. ser extremamente agradável. Escrever um texto e pensar, puxa, eu que me achava totalmente incompetente, cheguei a um nível no qual nem eu mesma acreditava que eu pudesse chegar. Exatamente. Tem até um caso que a Márcia estava comentando antes da gente começar, eu queria que ela comentasse aqui Verdade. também, Márcia, daquela aluna. É um Conta, caso- conta pra gente. É um caso recente, inclusive, de uma aluna nossa, certo? Que faz a redação, a gente corrige a redação, monta tudo bonitinho por escrito. Só que, como ela não corrigia, né? E ela resolveu Sim. assumir isso na maior sinceridade, que não corrigia as redações, que não acompanhava, né, essa correção. Então ela percebeu que a nota dela estava caindo e a gente teve uma conversa muito séria, muito importante sobre o quanto nós, né, professoras, temos aqui a função de guiá-la, de mostrar as técnicas, de falar, olha, você está errando isso, isso, e o quanto ela tem a função de entender, Isso. certo? E em pouco tempo, assim, 2 semanas, a nota dela foi, de verdade, de 820 para 900. Excelente. É muito rápido. É muito Porque rápido. ela Em uma cri- semana. Em uma semana, ela Uma criou semana. essa consciência. Excelente. Porque ela Excelente. percebeu onde estavam os erros e Isso. deixou de cometê-los na segunda Isso. redação, né? Exatamente. E isso é importante também a gente pensar, que se é uma competência de 200 pontos, se você comete sempre os mesmos erros e você deixa de cometê-los, a sua nota sobe de um dia para o outro. Vertiginosamente, É, né? gente, De um é texto dia pro pro outro, né? assim. É um dia que você... Isso. Uma redação que você deixa de cometer aqueles erros. Exatamente. É exatamente isso, os erros são repetidos. São né? repetitivos. Quando você presta atenção no erro cometido num texto e você entende por que você errou, Exato. e aí eu queria entrar Sim. na explicação para que esse estudante entenda que se ele vai fazer Enem, ou ele está concluindo o ensino médio, ou ele já concluiu, ou ele está muito próximo disso. Quando você era bem mais novinho, né, e o professor entregava a sua nota de prova, ou talvez a sua redação corrigida, qual que é a primeira providência que o estudante mais novinho toma? Quando ele tem uma nota boa, ele fala assim, olha quanto eu tirei. Sim. E quando ele tem uma nota ruim, ele dobra a pontinha onde tem a nota, ele dobra a pontinha da folha e depois ele xinga o professor. Ele fala assim, O olha o que professor aquele tirou professor a me minha deu. nota. Ou olha quanto ele me deu, olha quanto o professor me tirou. Isso. Né? Então, assim, mas isso é típico da imaturidade própria de quem ainda é um pré-adolescente que está em formação.
O estudante que já está em fase de conclusão de ensino médio não pode mais adotar essa postura, né? Então, eu queria lembrar um outro caso de um aluno que nós tivemos há alguns anos também. Era um aluno que queria prestar Enem para engenharia mecânica, né? Ele queria prestar o vestibular local também para engenharia mecânica. E aí, voltando um pouquinho naquilo que eu falei com vocês, que a gente conversou sobre a questão do professor oferecer um conteúdo fracionado e não se preocupar tanto em mostrar para o estudante o erro que de fato ele está cometendo. Então, por exemplo, aquela redação codificada. Sim. Vocês realmente acreditam que o aluno vai procurar saber o que significa a barrinha, as duas barrinhas, o círculo e a minhoquinha? Ele não vai procurar saber. Então, nós tivemos um caso desse aluno há alguns anos que prestava engenharia e a correção na escola regular dele era feita de forma codificada, mas não era uma correção feita pelo professor. Então já começa aí o problema. O professor tem, e aí já vai a minha crítica, a metodologia de ensino, do ensino em massa, né? Aquela sala com 100 alunos, 50 alunos, 70 alunos, e o professor que dá a aula, que é o artista, né? Que está ali na frente, no palco, literalmente, porque é um elevado na frente dos alunos. E nós temos o outro, que é o corretor, que não está coadunado com aquilo que o professor está falando em sala de aula. E aí o corretor adota, embora tenha sido um critério já estabelecido em conjunto, o professor vai adotar a visão dele, o corretor, e o professor vai ministrar a aula de uma outra forma. Esse aluno chegava para nós da escola dele com a nota de 10, ele tirava 2, 4, era a nota maior, que ele tirava era 4, 5, não sei se vocês se lembram. Ele fez o curso com a gente e rapidamente ele foi aprovado na engenharia mecânica, não se adaptou no curso, voltou, fez o mesmo estilo de redação que ele aprendeu conosco e foi aprovado no curso de medicina da Federal. Então, eu acho que é legal a gente lembrar e a gente sempre bater nessa questão. Aprender é possível. Milene, o que você quis dizer com essa discrepância de nota entre a nota da escola e a nota que ele obteve no curso? O que a gente quer mostrar é que ele não aumentou a nota na escola porque o sistema da escola é um sistema equivocado. Sim, sim. E quanto a isso, nós não podemos fazer muita coisa, porque nós não temos autonomia dentro da escola regular, mas nós temos autonomia dentro do nosso trabalho, que não aceita menos que a excelência, né, meninas? Sim. Então eu acho que esse é o grande ponto, esse é o grande diferencial. Daí falar que uma redação de 900 para nós é pouco, talvez o estudante fale assim, que é essa mulher doida? Essa pessoa tá maluca. Não estamos, a gente sabe o que a gente está falando. E a gente sabe que é perfeitamente possível alcançar em muito pouco tempo. Sim, também pode gerar um conflito, né? Um estranhamento, falar assim, isso não é pra mim. Isso. Gente, não é que não é pra você, tudo é pra você. Isso. O seu é nota 1000, Você né? é nota 1000. É muito possível a gente pegar, que nem a Márcia usou, né, de exemplo essa aluna aqui, recente, mas temos vários casos desses de alunos que chegam aqui com nojo de português, nojo de redação, não consegue escrever assim, começar, dar o pontapé inicial. Isso. E com muito pouco tempo, né, Mia? Assim, muito sério muito isso, né? sério, assim. Muito sério. E muito pouco tempo, com a ajuda, com o professor direcionando, mostrando, a pessoa também entendendo, né, o aluno entendendo Que a parte onde é a parte dele, onde ele pode melhorar, a reescrita também, que a gente acredita é um trabalho demais. importantíssimo. Sim, a gente aprende a escrever texto reescrevendo. Exatamente. É tudo muito possível, Isso. né? E o 900 acaba sendo pouco. Exatamente. Aí a Stephanie tocou num ponto muito legal, muito importante, eu acho que a Márcia vai concordar, que é quando o aluno chega pra gente e fala assim, qual é a sua aposta do tema? Aí eu falo, não interessa. Sim. O tema pode ser o homem pisar na lua ou coronavírus. Para nós é indiferente. O tema, lógico que a gente tem uma chance muito grande, e eu acho até muito legal, porque a gente comemora quando vem o tema, e normalmente é um tema trabalhado. Mas, pessoal, se a gente for pensar bem, estranho seria se a gente não tivesse trabalhado o tema.
Porque se o nosso trabalho envolve as atualidades, tudo que há de mais significativo e relevante que está acontecendo no Brasil e no mundo, seria muito estranho que viesse um tema que a gente não trabalhou. Mas algumas especificidades, realmente, a gente não seria capaz de prever. Por exemplo, educação de surdos é muito específico, né? Acesso ao cinema é muito específico, mas isso não significa que os temas não tenham sido trabalhados. Porque educação de surdos tem a ver com acessibilidade. Sim. E acesso ao cinema tem a ver com acesso às artes. Sim. Então, se a gente está discutindo temáticas mais amplas, e dentro dessas temáticas a gente faz algumas discussões, elas podem ser aproveitadas numa temática mais específica. Então, eu acho que é assim, até cruel quando o pessoal começa a postar, acertamos o tema do Enem, e eu pergunto, e o que você fez para ajudar o seu aluno a escrever sobre ele, né? Acertamos o tema, então ao longo de 300 dias, vamos tirar aí 60 dias de, sei lá, greve, férias, feriado. Em 300 dias, a gente com certeza deve ter trabalhado alguma coisa parecida com aquele tema. Então, a temática é legal quando a gente já trabalhou porque você já... emocionalmente, né? Você respira, você fala, opa, eu já fiz alguma coisa sobre isso. Mas isso não significa que a minha redação está garantida. Nós já tivemos casos de alunos que compraram cursos, não nós, mas que compraram cursos que prometeram estar dentro de bancas de elaboração de prova e que trabalharam o tema e que não passaram. Então, quer dizer, de fato, mas como é que isso acontece? Não me pergunte, gente. Pra mim, isso tem nome, né? Mas assim, deixa pra lá. Mas o fato é que não é o foco. Mas o principal é a gente pensar, acontece? Acontece. Saber o tema, ou pelo menos ter trabalhado alguma coisa sobre ele durante o ano vai te ajudar, durante o semestre vai te ajudar. Emocionalmente sim, você vai lembrar alguma coisa que você falou a respeito. Mas cada texto é um texto pronto e acabado. Então, a dedicação que você tem que ter sobre cada um, eu acho que é aquela dedicação integral, né? Trabalhe o texto como uma criança que tem que nascer prontinha. Não pode vir faltando uma perna, um braço, né? Uma cabeça, um coração, você tem que estar com a criança prontinha. Então, quando você dá nascimento ao seu texto, ele tem que estar de acordo com aquilo que a banca espera receber. Sim, e é muito, tudo isso que você disse agora me lembrou muito de toda a nossa discussão nos podcasts anteriores, né, sobre a importância da interpretação, a importância de um trabalho bem feito de base, de respeitar a prova, respeitar o corretor. E eu acho que agora a gente entra com o terceiro respeito, o respeito ao idioma também, né? Exatamente. O respeito à língua portuguesa e entender, não amar, tudo bem não amar, mas entender a importância dele, principalmente se você quer uma vaga em uma universidade pública brasileira, Isso, né? exatamente. Porque de nada adianta você chegar lá e escrever um texto em inglês e você Exatamente. corretor entender, né, gente? Para fechar, eu queria que a Márcia falasse um pouquinho também, Márcia, sobre essa questão da segunda língua, terceira língua, que são tão valorizadas por alguns estudantes, quando na verdade eles não dominam nem o português. Na verdade, dominar uma outra língua, né, e não dominar o português, no caso, ou não dominar a gramática, não só, acho que não só a gramática, né, mas eu entendo isso como uma grande, como a Mileninha fala, uma grande fria, né, não funciona fazer isso, porque a sua prova funciona aqui, a sua prova é em português, então, não sei, me parece muito uma forma de desvalorizar a própria língua. Isso, e é meio incoerente Sim, também, é incoerente. né? É incoerente. Então, sim. Então, Tem aquele caso daquele aluno, né, Marci? Que você tava comentando que tinha um problema sério de alfabetização, lembra? E ele foi fazer alemão. E ele foi fazer alemão. verdade, Você é lembra? verdade. Tem uma história de um aluno que faz É alemão, verdade, né? ele faz alemão. Ele É faz- verdade. Ele faz alemão, mas a gente sabe da dificuldade que ele Isso. tem em coisas básicas, né, do português. Então, a alfabetização, né, que a gente fala. exatamente. Meninas, legal a gente falar que a gente não tem nada contra a segunda Nossa, língua, a terceira claro, língua. claro. Aqui todo mundo tem uma segunda língua, né? A gente sabe que isso é importante. No mercado de trabalho, eu não, que eu já estou no fim de carreira, mas vocês no começo de carreira, os meninos que vão entrar na universidade e vão sair dela e vão ser profissionais, é excelente ter uma segunda língua, terceira língua, mas a questão é
primeiro eu domino a minha, é até uma demonstração de respeito, né? Acho que a Stephanie foi exata. Acho que a Márcia também foi assim, ela foi no ponto quando ela fala sobre essa questão de não ser incoerente, né? É contraditório. Eu vou me dedicar ao alemão, porque eu vou fazer o francês, eu vou fazer o espanhol, eu vou fazer o não sei o quê, mas o meu português é um português mal alfabetizado. Né? Então é desrespeitoso na minha visão, é incoerente e é contraditório. Sim. Não é? É isso? Mais alguma coisa? Eu acho que a gente Acho tomou que- todos os pontos. Eu acho que sim. Então foi um prazer estar com vocês, meninas. Espero que a gente tenha contribuído muito, né, com os alunos, o pessoal que nos ouve e que nos assiste, né? E eu acho que é importante também a gente falar, né, nesse momento, para você, para a pessoa, né, que nos assiste, não perder as nossas dicas, né? Essas dicas espero que tenha contribuído muito com o seu aprendizado. E estão rolando outras dicas nos nossos canais. Vamos estar por aí. Então, por aí. Exatamente. Então não perca, não perca nada. Isso. Aproveite cada segundo, né, Márcia? Fiquem ligadinhos no nosso canal, tem muita dica, tem super dicas vindo por aí. E o nosso objetivo é sempre ajudar vocês. Ajudar vocês. É sempre isso. Certinho? Então, beijo. Beijo grande, abraços. E até lá, meninos. Tchau.